Olá, que grande alegria chegar mais uma vez até você com o programa Arte da Vida. Hoje estamos quase terminando essa temporada Creio, a qual nós meditamos todas as frases do símbolo dos apóstolos. E dessa vez falaremos a respeito de pessoas muito especiais que se encontram muito próximas de nós, os santos. Eu creio na comunhão e na intercessão dos santos. E você? E nós continuamos o nosso itinerário formativo aqui no programa A Arte da Vida. Nós estamos chegando quase ao final dessa temporada em que nós meditamos a cada dia a nossa fé, a fé que está ali contida no Creio, no Credo Apostólico. E o Will Cat tem nos ajudado a meditar porque ele traz aqui respostas para várias questões referentes à nossa fé que é católica, apostólica romana. E nesse cenário urbano de gente passando, carro passando, muito barulho, nós precisamos meditar sobre a santidade que a gente não alcança assim de uma hora para outra, mas que é uma multidão de pequenos atos. E o Will Cat ele nos responde o seguinte: todos nós devemos ser santos? Aqui diz o seguinte: sim, o sentido da nossa vida está em unirmos-nos a Deus em amor, em corresponder aos sonhos de Deus. Devemos permitir a Deus viver a sua vida em nós. E isso significa ser santo. E como sempre diz muito bem o Monsenhor Jonas Abib, da comunidade Canção Nova, ou santos ou nada, essa é uma grande realidade que nós precisamos viver. Eu quero ir para o céu. Você, com certeza, deve querer também. E para a gente que quer ir para o céu, uma coisa muito importante é lembrar que só se chega lá as pessoas que vivem aqui na Terra a vida de santidade. Para nos ajudar um pouco a respeito dessa inspiração da santidade, é sempre importante a gente buscar na palavra. Por exemplo, aqui na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim pra gente: antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso proceder. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Olá, queridos irmãos que estamos acompanhando o nosso programa Arte da Vida. É uma alegria estar convosco mais uma vez aqui para a gente poder meditar sobre a fé da nossa igreja, né? O Credo Apostólico, que a gente está seguindo aí todos os artigos da fé. E se você acompanha o nosso programa, você realmente vai poder crescer muito naquilo que é a nossa fé da nossa igreja, né? E a fé, ela na verdade a gente pode achar que é uma coisa muito abstrata, né? Mas ela tem implicações sérias nessa vida e muito mais na vida que virá. Então é importante a gente conhecer bem a nossa fé, a fé da nossa igreja, né? Uma fé que é de tradição que a gente recebe. Eu creio nesses elementos, nesses artigos que a igreja nos coloca aqui no credo, mas também existe um nós cremos. Eu também estou na fila, como você que está me escutando agora, a gente também é a bola da vez. Chegou o momento da gente ser santo e a gente precisa de assumir, né, essa vocação à santidade e levar para frente, para a gente ser realmente santo. Então essa é a nossa vocação. E nesse programa a gente vai continuar o nosso credo, partindo ali do artigo Creio na comunhão dos santos. Justamente estava falando de santidade, né? A gente estava falando realmente sobre compreender e assumir essa vocação de santidade. E a igreja, ela sempre nos convida todos os dias a viver a santidade e essa é a nossa vocação verdadeira, né? A nossa vocação, o que é vocação, se a gente for pensar, né? Vocação é a realização daquilo que a gente tem como a nossa própria natureza, a nossa própria essência. Significa que Deus, quando nos criou, colocou em nós uma missão e a gente
Se não cumpre essa missão, a gente não vai ser verdadeiramente feliz. Então, a nossa missão nessa vida é ser santo. E o que significa, então, crer nessa comunhão dos santos? É importante que a gente, para entender esse artigo, a gente precisa de voltar no artigo anterior que fala de crer na igreja, né? Na igreja católica apostólica romana, essa igreja que é una, que é santa, que é apostólica. A nossa fé, como eu disse, é uma fé pessoal. Eu faço adesão ao projeto de Cristo, mas também é uma fé que nós fazemos como comunidade também. Existe uma fé comunitária, a gente crê junto. E essa comunhão que a gente faz comunitariamente, a gente se torna essa comunidade desses santos, né? Então significa que crer nessa comunhão dos santos significa que nós temos como fé, nós fazemos parte de um corpo. Esse corpo de Cristo que é a igreja. E nós fazemos parte, somos membros. Quando a gente faz o ato de fé, nós cremos, somos batizados, nós fazemos parte de toda essa igreja, né? De todo esse corpo de Cristo. Então, como membros do corpo de Cristo, significa que nós podemos partilhar de todos esses bens. Olha que maravilha! O que eu estou falando agora, por exemplo, já é também uma participação em todos os bens da igreja. E aquilo que eu estou dizendo está no Catecismo da Igreja Católica. E o Catecismo da Igreja Católica, se você tem aí na sua casa, eu vou até mostrar aqui, né? Catecismo da Igreja Católica. Ele é uma explicação da nossa fé. E a gente tem vários trechos aqui de vários concílios, que são reuniões que tem, né, de vez em quando na igreja, de vários bispos que se reúnem sobre alguns assuntos sobre a fé. Tem frases de santos, tem trechos da Sagrada Escritura. Significa que nós recebemos essa fé. Essa fé é uma fé como igreja, né? Então é uma riqueza grande. Esse é um dos bens que a gente tem, né? Isso significa crer na comunhão dos santos, que a gente, sendo santo, a gente faz parte depois dessa igreja e a gente vai ajudar na santidade dos próximos irmãos que virão também nessa terra e vão combater também, como nós aqui, como Paulo disse, combater o bom combate. Nós somos convidados então a combater esse bom combate. Então nós somos aqui essa igreja, somos este corpo de Cristo. É importante, né? Outros bens que a gente pode participar, acabei de falar de um dos bens, que é essa tradição, é o fato da gente receber o magistério. O magistério da igreja é um grande bem que a gente partilha como comunhão de santos. Existem os sacramentos também, né? Então todas as vezes que eu me confesso, a igreja se torna mais bela, né? Toda vez que você se confessa, que você vai lá, faz um bom exame de consciência, se apresente diante do sacerdote, conta de fato os seus pecados, cumpre depois a penitência e procura fazer um voto, né, realmente um voto, né, claro, de não pecar mais, você se torna belo e a igreja se torna mais bela porque você é a igreja. Então a gente partilha dessa comunhão dos santos todas as vezes que a gente confessa, por exemplo, todas as vezes que a gente comunga, a gente faz parte ali naquele momento, se une ao corpo de Cristo, nós se tornamos um corpo só com o corpo de Cristo. E todos os irmãos também que comungam, fazem parte desse mesmo corpo de Cristo. Olha que lindo, a gente participa dessa comunhão dos santos. Então é belo a gente poder comungar, fazer parte dessa partilha. Também quando dessa partilha espiritual que eu falo aqui dos sacramentos, também tem a partilha dos bens, e todas as vezes que eu também faço uma obra de caridade, ou cumpro as obras de misericórdia, né, que estão lá no Evangelho de Mateus 25, a gente também, da mesma maneira, a gente participa dessa comunhão dos santos. Agora, uma outra pergunta, continuando nesse mesmo tema. O que é a intercessão dos santos? Esse é um tema bem interessante, tem muitas pessoas que têm muita dúvida em relação a isso, mas o que a gente pode entender é o seguinte: quando nós vivemos a nossa vida de fé, né, vivemos ali tudo aquilo que o batismo nos pede, de se tornar auto-Cristo, de viver as obras de misericórdia, de dar esse testemunho do amor de Deus, viver a santidade, viver os 10 mandamentos, a gente, quando morrer, a gente vai se apresentar diante de Deus, a gente vai se colocar diante de Deus, vamos ser colocados diante de Deus. Na verdade, é nós que somos colocados diante dele, né, diante de Cristo. E ali nós estaremos, então, como a igreja diz, no aguardo da ressurreição final e do julgamento final, né? Então, a gente vai estar ali participando no céu dessa comunhão com a igreja, né, que é a igreja triunfante, e na comunhão com a igreja também militante. Olha que interessante. Por quê? Porque como a gente vai estar unidos a Cristo no céu, né, nós quando morrermos, como esses irmãos que já nos precederam também já estão unidos a Cristo, eles também podem participar
da onipresença de Deus, da onisciência de Deus de alguma maneira, porque eles estão unidos a Cristo, eles estão unidos a Deus, que é onipresente, que é onipotente, né? Então eles participam de certa maneira dessa qualidade de Deus e eles podem de certa maneira também apresentar diante do Pai por Jesus, né? Jesus ele é o único intercessor, né, entre nós e o Pai, apresenta as nossas necessidades também, eles continuam também intercedendo por cada um de nós, participando dessa comunidade de santos de fato, né? Então a intercessão dos santos nada mais é isso do que esses irmãos que estão habitando já no céu, que nos precederam, que já morreram, eles estão ali diante de Deus, participam então dessa onipresença de Deus. É muito interessante e fazer essa experiência, né? Porque isso já é uma coisa muito antiga na igreja. Desde os primeiros séculos, né, existem lá em Roma as chamadas catacumbas, né? Então tem as catacumbas lá, catacumba de São Calixto e outras muitas catacumbas de Santa Domitila. E nessas catacumbas os cristãos porque eles não podiam estar enterrando os seus irmãos, né, dentro do cemitério lá que era de Roma, eles já tinham todo esse cuidado com os seus mortos. Então muitas pessoas foram sendo enterradas. É um cemitério, as catacumbas são cemitérios. E os cristãos tinham o costume também de celebrar ali também, né? E no momento que eles celebravam a Eucaristia ali, dentro das catacumbas, eles percebiam também, de certa maneira, que aqueles irmãos que os precederam participavam também daquele mistério, estavam ali unidos a ele, de certa maneira, de uma unidade espiritual. Então isso é um elemento muito tradicional da igreja, já faz muito parte, já desde o início dos primórdios da igreja, no século II, no século III da igreja já era muito comum, século III também, né, esse tipo de pedir aos irmãos que nos precederam a intercessão, né, para que a gente possa também seguir esse caminho de santidade, né? E dessa maneira eu já respondi a terceira pergunta, que é que se eles podem interferir então na nossa relação com Deus. De fato, eu acabei de responder que sim, né, se a gente pode participar, né, dessa unidade com Cristo, da vida também dos irmãos que estão aqui, né? Eles estão lá, participam da vida de nós que estamos aqui, né? Então, para esse primeiro bloco aqui, nesse segundo bloco, a gente já está com bastante coisa que a gente meditou. Vamos, então, partir depois para o próximo bloco, que a gente vai pegar mais um pouquinho desse credo, né? Continuando falando sobre a igreja, sobre a canonização dos santos, né? E por que tipo de santos que existem, por que a igreja faz isso, ok? Um abração, daqui a pouco a gente volta. Santo Antônio, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Padre Pio, São João Bosco, São João Paulo II, em todos os tempos, para todas as necessidades, em todas as faixas etárias, o céu está repleto de santos, beatos, servos de Deus, veneráveis, de santos conhecidos e desconhecidos, de todos aqueles que nós podemos celebrar no dia 1º de novembro, solenidade de todos os santos. São de todas as faixas etárias, são de todas as cores, são de todos os estados de vida. Os santos estão lá justamente para nos lembrarmos que é possível estarmos inteiramente dirigidos, voltados a Deus, que a santidade é possível, no dia a dia, no cotidiano, em família, na escola, na faculdade. Por isso, nós não precisamos ter medo de pedirmos a ajuda, a intercessão, o auxílio desses amigos de Deus. Por isso, hoje, nós nos unimos a todos eles e pedimos: santos e santas de Deus, rogai por nós. Olá, irmãos que nos acompanham aqui pelo nosso programa, Arte da Vida. Nós que estamos então aí meditando, fazendo um longo caminho, né, um caminho também de santidade, né, sobre aquilo que a igreja nos dá, né, nos transmite como a fé, né? E a gente está continuando meditando artigo por artigo do Credo Apostólico.
E a gente, nesse bloco, a gente vai meditar um pouquinho sobre por que a Igreja Católica canoniza os santos. Porque a gente está naquele, né, que a gente lembra no outro bloco anterior, a gente falou, creio na comunhão dos santos. Então, a Igreja, já desde os primórdios, ela tem esse costume de fazer, digamos assim, uma canonização dos santos. E por que a gente canoniza, então, os santos? Por que a Igreja coloca pessoas que são, assim, digamos assim, exemplos, modelos de santidade, de virtude para nós, de virtude heróica, né, de santidade? Justamente por isso, a Igreja percebe que é importante, né, colocar esses modelos, colocar esses exemplos para a gente perceber que viver a santidade é uma coisa que é da nossa natureza, né? Está em nós. Nós somos potenciais santos. Você, meu irmão, você, minha irmã que me escuta nesse momento, você é um potencial santo. Então você tem todas as capacidades para se tornar santo. Se você é uma pessoa batizada, se você se encontra aí na graça de Deus, né, se confessando, né, regularmente, vivendo os sacramentos, né, participando ali da vida ativa da igreja, no apostolado também, meditando muito bem a palavra de Deus, você é um potencial santo, você é um candidato a ser canonizado daqui a pouco. Então, como eu, como você, nós somos candidatos então também a sermos canonizados se nós de fato vivemos profundamente essa fé de forma virtuosa. Então a igreja pede algumas coisas para poder canonizar um santo. Uma delas, né, primeiro a pessoa precisa de mostrar certas virtudes heróicas, né? A gente, há pouco tempo atrás, que teve muita propagação, foi se falado até na mídia, a canonização da Madre Teresa de Calcutá, que agora é Santa Teresa de Calcutá, né? Ela era uma santa que, de fato, pela sua vida, né, teve uma vida profundamente doada aos pobres, né, não só por causa disso, porque ela fazia caridade, mas justamente pelo seu amor a Cristo, pela sua intimidade com Deus, pelas suas virtudes que ela foi cultivando, né, uma vida de sacrifício, uma vida de doação muito profunda. Foi verificado que ela era uma mulher que tinha essas virtudes heróicas, que tinha uma fé profunda, ela viveu, de fato, uma santidade grande, e ela é uma santa que é emblemática. O que é emblemático? Ela se torna para nós um exemplo. Fala assim, olha, se você seguir o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, você vai ser santo. Então a igreja coloca justamente para que a gente possa se espelhar neles, né? São próximos, às vezes a gente pode achar que Jesus é Deus, é difícil de imitar a Deus, né? A Virgem Maria também, ela foi imaculada, né, sem pecado. Eu posso achar até que ela é muito para mim, né, para que eu possa seguir esse exemplo. Então a igreja, de maneira muito esperta, coloca esses santos que percebe que tiveram essa vida de santidade profunda, de união com Cristo e que morreram e de fato estão já diante de Deus, né? Não é que a igreja proclama que eles estão diante de Deus, mas ela crê que essas pessoas, pela vida de santidade, elas já estão já diante de Deus ali, vivendo na vida beata, né? Então foram aí com, digamos assim, com sapato e tudo para o céu, né? Como minha avó dizia, né? Então, de fato, a vida de santidade é quando a gente vai de sapato e tudo para o céu, né? E aí eles mostram, então, outro ponto interessante que eu estava quase esquecendo. A igreja, quando canoniza também um santo, ela mostra que o evangelho é vivo, que o evangelho não parou, que o evangelho não é uma coisa velha, que está mofada, que está cheio de teia, cheio de pó. Não, o evangelho é uma coisa muito viva. Então, todo santo que é canonizado demonstra que a fé ela é sempre possível de ser vivida neste mundo, né? Então, assim, não existe tempo, não existe lugar, não existe época em que o evangelho não possa entrar, né, fazer parte da nossa vida e transformar a nossa vida e a gente possa ser santo. Todos os lugares são lugares propícios para a gente viver a santidade. Então você que está no seu trabalho, você que pega horas e horas, às vezes dentro do ônibus, no metrô, que pega aquele engarrafamento, você que está em casa, você mãe, né, dona de casa que cozinha, que cuida das crianças, que cuida do marido, que tem que fazer um monte de coisas, lavar as coisas, você esposa que trabalha o dia inteiro, você esposa também que trabalha, também que faz as coisas em casa, né, no seu trabalho no dia a dia, você que estuda, todos esses lugares são lugares onde você pode se tornar santo, né? Claro, se você vive um lugar que é um lugar de pecado, e é claro, a igreja te orienta a você realmente deixar um lugar que possa estar te levando ao pecado. Se você não tem um trabalho que está te levando ao pecado, você precisa de repente largar esse trabalho, não tenha dúvida, porque aí você não vai ser santo. Mas, tirando esses lugares que possam nos levar à perdição, todos os lugares são ambientes que a gente pode viver a santidade, a gente pode viver a santidade de qualquer maneira. Então, quando a igreja canoniza um santo, não o contrário, ela nos mostra que é possível viver a santidade, né, no nosso dia a dia. Continuando, só existem santos canonizados? A resposta é não. Não.
Não. Por quê? Tem muitos santos que também não foram canonizados pela igreja, que viveram, digamos assim, a santidade no escondimento, a santidade no seu silêncio. Então a gente sabe que tem muitas mães por aí que não vão ser canonizadas, porque a igreja não canoniza justamente porque não tiveram, assim, digamos assim, uma grande ascensão de alguma maneira, ou que viveram uma santidade cotidiana. Também tem muitos santos escondidos, né? Então a igreja sabe que existem muitos santos, pessoas que vão realmente direto para o céu e, de fato, elas não são canonizadas, né? Não daria para canonizar todo mundo. Infelizmente, a gente não consegue fazer um processo de canonização por cada pessoa, mas as pessoas que a gente consegue viver, que as pessoas que a gente consegue perceber uma vida de santidade, que elas seguem um caminho, que a igreja faz uma comprovação de fato, e aí elas se tornam santas, porque tem elementos aí da vida dela, tem testemunho de pessoas, tem os escritos que essa pessoa escreveu, esse santo, tem diversos milagres que são pedidos para se comprovar também a santidade dessa pessoa, né, para ela ser canonizada, que demonstra que ela está diante de Deus. Então são esses elementos, mas tirando isso não significa que não existam outras pessoas que não viveram da mesma maneira e radicalidade a santidade. Então nós somos chamados também a viver a santidade, mesmo que não sejamos, de repente, canonizados. E como é bonito saber que lá no céu existe uma igreja triunfante, rezando, intercedendo, clamando por nós que somos aqui na terra, igreja militante, igreja que se coloca a caminho. E nós não precisamos de forma alguma temer pedir a intercessão dos santos e santas de Deus. Sabe por quê? São pessoas que lutaram bravamente para nos darem um exemplo de como se faz para conquistar o espaço de fazer a vontade de Deus nas próprias vidas. E para nos ajudar agora no final desse programa, queremos trazer aqui o Padre João Henrique, que nos levará na inspiração de nos aproximarmos ainda mais do coração santo de Deus. Um grande abraço e até a semana que vem. Eis aí o convite deste programa, deste dia da vida para você e para mim. Sede santos, porque eu sou santo. Maravilha! Eu sempre lembro de uma criança, veio confessar, no fim da confissão falei para este menino, você queria ser santo? Ele ficou triste. Não, padre, eu queria ser marceneiro. Aí, gente, eu expliquei para ele então, olha que teve marceneiro santo, se chamava São José. Já ouviu falar? Você pode ser marceneiro, você pode ser uma doméstica, uma mulher que trabalha na casa, uma casalinga, você pode ser um empresário, você pode ser um sacerdote, você pode ser um jovem trabalhador lá na tua fábrica, um estudante. O que é importante é que sejamos todos santos. Hoje mesmo estava ligando para Padre Pedro, um dos nossos padres que vocês conhecem, faz muitos programas. A certo ponto, a presença de Jesus no meio de nós se tornou tão forte que nós estávamos chorando juntos, porque nós precisamos dos irmãos para sermos santos e sermos santos juntos. Por isso, termino convidando-te. Todo primeiro final de semana nós temos um encontro de cura, de libertação, um encontro de conversão, de conhecimento da palavra, um encontro que nos ajuda, através do testemunho também de tantas pessoas, a escolher juntos a santidade e a recomeçar sempre sem cansar, todas as vezes que cairmos. Porque ser santo não significa não cair, significa recomeçar sempre com alegria, de mão dada com os irmãos. Eu te convido no próximo encontro, aqui você vai ver também a comunicação de como entrar em contato conosco, como participar. Te esperamos e te abençoo desde já, para que a tua casa seja repleta de santidade, o teu lar possa resplandecer e você seja esta luz do mundo que o mundo precisa enxergar. Pela intercessão da Virgem Maria, te abençoe Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ora para que eu também seja santo. Tá ligado?